Olá, eu sou Max Telesca e vim aqui para vocês falar sobre três assuntos. Três assuntos que são muito importantes para a vida de vocês, para a propriedade de vocês. Primeiro eu quero falar sobre uma queixa-crime que a empresa Interlagos ingressou contra alguns dos gestores do condomínio. Essa queixa-crime foi rechaçada em primeiro grau, ou seja, o juiz entendeu que não havia nenhum fundamento e a empresa Interlagos entrou com recurso para o tribunal. E o tribunal fez a mesma coisa, entendeu que aquilo não havia nenhum fundamento, que era inclusive uma intimidação, uma tentativa de intimidação processual. Então, esse assunto morreu. E infelizmente, a forma como algumas pessoas têm de se manifestar quando não tem direito, vão tentar dizer que alguém está cometendo crime. Ninguém está cometendo crime aqui. Pelo menos da nossa parte, não. Segunda coisa que eu queria falar para vocês, sobre o contrato. O contrato que vocês firmaram lá atrás, alguns na década de 90, outros na década de 2000, alguns que compraram sessões, que fizeram sessões de direito com base naquele contrato original, aquele contrato transferiu para você, sim, ele tinha capacidade de transferir, sim, a propriedade para você. Você não comprou posse, não. Você comprou propriedade. Não tinha escritura ainda. É verdade. Agora você tem direito à sua escritura. Por que você tem direito à sua escritura? Porque antes havia uma irregularidade. O condomínio estava, as áreas estavam sendo vendidas com metragem de área urbana em área que era considerada pela lei rural. Não dava para regularizar. Mas agora há a regularização. Há um decreto, é um decreto do governo, desse governo que propiciou a regularização. Quando então esse decreto vem, você pode regularizar, você pode escriturar o seu lote, porque ele não tem mais essa irregularidade que era apenas relativa à metragem. Você não comprou posse, você comprou propriedade. E agora você pode escriturar. E tem uma outra coisa que eu quero falar, antes de falar a última. As despesas, essas que foram cobradas de vocês, não são devidas. Quem deve pagar essas despesas, pela lei, pelo artigo 1358-A, parágrafo 3º do Código Civil, é o empreendedor, aquele que vendeu para você lá atrás, da década de 90, e aqueles que compraram depois por cessão de direitos, é dele essas despesas. Quem tem que pagar pela infraestrutura, pelas águas pluviais, pelos encanamentos, pelos postes de luz, enfim, não é você. Você não tem que pagar isso aí. Você já pagou isso aí quando você pagou o preço lá atrás. E não sou eu que estou dizendo, é a lei. E para finalizar, tem duas sentenças judiciais já que determinam a adjudicação compulsória dos lotes. E essas duas pessoas, que eu não vou citar o nome, obviamente, que já têm sentença de adjudicação compulsória, elas não estão, os seus lotes foram destacados daquela maldita escritura pública de caução que a Interlagos deu para o GDF em garantia. Então, esses dois, agraciados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, já podem dormir tranquilos. Eram essas as considerações que eu tenho para trazer para vocês ao longo desses 4 meses de grande trabalho aqui, e eu tenho muita honra de estar com vocês.